virar. E eu separei uma mensagem para compartilhar, e eu dei o título, para aquele que gosta de anotar o título da mensagem, eu dei que o tempo é agora. Nós estamos num tempo oportuno de ministrar o Evangelho e anunciar as boas novas do Senhor. Nós fomos chamados, e a nossa missão aqui nessa terra não é correr atrás de dinheiro, correr atrás de bens materiais, mas o intuito da nossa vida e a nossa missão é ganhar pessoas para Deus, é gerar conforme a nossa espécie, é gerar filhos para Deus. Muitas pessoas às vezes gastam o seu tempo fazendo muitas outras coisas, mas não ganham pessoas para Deus. Mas eu e você, nós não perdemos o tempo, nós ganhamos pessoas. Por isso nós fizemos encontro, nós consolidamos, nós cuidamos, nós investimos, nós fazemos parte, porque isso foi a missão que foi nos dada. E eu quero falar para você, missão dada é missão cumprida. Você tem cumprido a missão a qual Deus tem te dado? Essa é uma pergunta que você não precisa me responder, mas você deveria se perguntar: Senhor, eu estou cumprindo a missão a qual o Senhor me deu? E muitos têm formas de ganhar pessoas, mas todos têm que ganhar pessoas. Nosso alvo é multiplicar a nossa espécie. Isso é a bênção desde o Éden, onde Deus abençoou Adão e Eva, falando assim: vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão florescer. Então a multiplicação está ligada conosco, é gerar conforme a nossa espécie, é trazer a nossa família a servir ao Senhor, é trazer os nossos amigos a experimentarem de ser tocados por Deus. E às vezes nós gastamos todo o nosso tempo da nossa vida e não anunciamos as boas novas, não anunciamos o Evangelho, não falamos de Jesus. Nós acabamos sendo um reservatório, mas Deus ele não nos chamou para ser um reservatório, mas sim uma fonte a jorrar, e a jorrar a vida dele. Então aonde você estiver, se importa se às vezes é na sua casa, no seu serviço, na sua escola, faculdade, lá você é um instrumento de Deus. Você tem que ganhar as pessoas que estão ao seu derredor. Você não pode ficar sem falar do Evangelho. Eu quero falar para você, dessa forma nós vamos crescer muito esse ano. Nós vamos ser a igreja de milhares, a qual nós temos profetizado ao longo dos anos, e isso sim vai se cumprir através da sua vida. Deus separou você, é a comida que você come aqui, o alimento que você recebe, a presença que você desfruta, ela não é só para você. Eu queria usar como base, vou usar muitos versículos aqui, queria iniciar lendo 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, os irmãos da projeção, você tem que projetar para nós. E fala: sim, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Continua para mim. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nós deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Continua. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Vamos lá? Quando eu falar para parar, você para. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para vierem, volta ali, não acabei de ler, agora você ficou muito apressado, para vierem contra nós. Agora você vai. Pelo que se levantaram e fugiram. Ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram. E os esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos colocamos
esperamos até a luz do amanhã e seremos ditos para culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vou usar com base até aí. Essa passagem, se você ver o contexto, você pegar o capítulo 6, eu não vou me estender muito, você vai ver que naquele tempo havia uma grande crise de fome. Era tão grande a crise de fome, que as pessoas estavam comendo os seres humanos já de tanta fome que havia naquele lugar. E esses 4 leprosos, você vai ver, a lepra na Bíblia representa algo impuro, eles não podiam estar no meio de ninguém, e eles estavam ali, eles iam morrer na porta da cidade, mas eles falaram assim: vamos lá e vamos atacar, vamos chegar lá, e se os sírios deixarem nós ficar lá, nós vamos viver, e se eles nos matarem, a gente está no lucro, antes de morrer a míngua do que alguém nos matar. Mas a ida deles até lá, o Senhor, Ele fez uma chafurda. Essa é a palavra forte, chafurda, Deus fazer chafurda. Mas Deus, Ele fez que os sírios ouvissem como um grande exército chegando e eles fugiram e deixaram tudo lá. E aqueles leprosos, eles desfrutaram de tudo o que estava lá. Como você viu, de comida, de bebida, de ouro, de prata. Mas eles não falaram assim: não, isso daqui não é só para nós. Nós temos que anunciar isso para o povo. E é com base nisso que eu quero falar para você nessa noite. O que você tem recebido nesses dias não é só para você, filho. Você foi chamado para anunciar as boas novas. A comida e a bebida que você tem se alimentado nesses dias não é só para você. Deus te chamou para você compartilhar daquilo que você tem recebido. E você tem feito isso? Você tem sido um canal de Deus? Ou você tem sido um cristão 007? Essa é antiga. Só os mais antigos vão lembrar disso. Do agente 007. Cristão que não fala de Jesus. Cristão que a sua vida é só às vezes dentro da igreja ou dentro da célula. Mas você tem que ser um testemunho vivo. O Senhor nos chamou para nós termos a imagem e semelhança dEle e anunciar as boas novas. Foi nos dado isso como missão. Nós não podemos se calar diante às vezes do ataque maligno, diante às vezes da língua mal, que fala que nós não somos bons testemunhos. Mas eu quero falar para você, Deus nos chamou, não importa o que as pessoas falam ao seu respeito, o Senhor chamou você para você ser um canal da vida dEle e anunciar as boas novas. Mas Jonas, o que é essas boas novas? É a salvação. Nós temos uma palavra profética para esse ano, que é o ano da casa cheia. E a palavra fala que o dono da festa mandou o seu servo ir e obrigar ele trazer as pessoas até que a casa fique cheia. Está lá em Lucas, você pode ler Lucas 14. Você vai ver, nós temos que sair, se esforçar para anunciar a palavra das boas novas. Às vezes a nossa vontade não é, às vezes nós não queremos. Os irmãos, vai baixar um pouquinho meu microfone só, porque eu acho que está alto demais. Sabe, nós às vezes não queremos, a nossa vontade às vezes não é falar para os outros de Jesus. Porque às vezes nós passamos por desânimo, às vezes nós não queremos mesmo. Mas eu quero falar para você, assim como você tem desfrutado de uma vida às vezes plena com Deus, com Jesus, você tem servido e você tem se alegrado, o Senhor separou você para você compartilhar isso. Sabe, quando eu converti há 7 anos atrás, eu iniciei lá no prédio que era uma antiga oficina mecânica. Converti na videira, até eu brinco com o pastor Rui, eu falo assim: pastor, o senhor é o melhor pastor que eu já tive. Mas foi o único que eu já tive. Então assim, ele é o melhor. Ele dá risada: mas é o único. Mas desde lá eu tenho visto o crescimento e o avanço da obra do Senhor. É porque nós temos pregado o Evangelho. Nós não temos se calado às vezes com as cadeiras vazias. Nós temos falando: Senhor, o Senhor vai encher esse lugar. Senhor, o Senhor vai nos dar as escolas. O Senhor vai nos dar as famílias. Sabe, nós temos proclamado. Você é participante disso. Você foi separado para isso. Por isso você não pode se calar. Você não pode se calar. Sabe, às vezes nós falamos de muitas outras coisas e acabamos esquecendo de falar de Jesus, que é o mais importante. Sabe, mas eu tenho uma convicção que
Todo aquele que já teve mais experiência com Deus e vive a vida da igreja profundamente, não consegue falar de outra coisa se não for a vida da igreja. A gente faz comunhão, por isso que eu estou gordinho assim, porque a gente faz comunhão. O crente, ele come. Tudo que vai se reunir tem comunhão. A gente faz consolidação, vamos comer. A gente vem para o culto, tem comida no culto, já nos passa na cantina lá no fundo, lá depois tem sim. E se você às vezes não querer comer na cantina, você pode pagar uma pizza para mim depois que eu vou com você. Mas sabe o que nós vamos conversar? De igreja. Nós falamos de igreja. Nós conversamos sobre isso. Nosso assunto é sobre isso. Mas eu quero perguntar para você, e você não precisa me responder. O que você conversa com as pessoas que não são da igreja? Você fala do que é ser igreja. Muitas pessoas às vezes têm uma visão distorcida do que é ser igreja, do que é viver o evangelho da graça, do que é estar debaixo disso. Às vezes elas não entendem, às vezes se torna, um peso para elas. Quando fala assim, não, vamos na igreja no domingo. Não, tá louco, meu domingo, à noite é domingo de eu olhar na minha televisão, olhar meu futebol. Não quero ir no domingo. Se tivesse outro dia da semana até eu iria. Tá, na quarta nós temos a cela. Não, quarta-feira é o dia do sofá, é o dia de ficar em casa, de assistir a Netflix. E as pessoas não têm interesse igual eu e você temos. Porque você vem, você paga um preço, você está presente. Sabe, os irmãos às vezes estão em casa nos assistindo, eles também pagam um preço, eles estão lá nos olhando 2 horas, às vezes mais de 2 horas eles ficam nos assistindo online. Eles pagam um preço, é porque eles querem e eles saboreiam a comida qual está sendo liberada, que é a palavra de Deus. Mas isso não é só para nós, esse banquete não é só para nós temos que compartilhar. Certo, tem muitos lugares, vou continuar falando de comida, porque comida é bom. E a palavra de Deus, ela é comparada com a comida, um bom alimento. Quando você já deve ter passado por isso, você foi num lugar, foi comer num lugar, e você ficou abismado de tão bom que é o lugar. Você não ficou só para você. Você chega para as pessoas e fala assim, pá, você tem que ir lá naquele lugar, porque a comida que tem lá, tem bife, tem pizza, tem tudo lá, meu Deus! E o mais top, é barato. Você gasta só R$ 54,90. Daí a pessoa que você falou, ela falou, eu tenho que ir lá comer lá. Daí a pessoa que vai, ela vai e come lá, ela fala assim, meu Deus, isso aqui é bom demais. E quando ela chega de novo, ela fala assim, meu Deus, era muito barato, eles serviam tudo aquilo. Mas eu quero falar para você, o evangelho é de graça, você não precisa pagar nada, você só tem que anunciar. Você tem que chegar para as pessoas e falar assim, meu Deus, tem que ver a comida que serve naquele lugar. Quando você come ela, você não tem mais fome. Isso é anunciar as boas novas. Isso é anunciar o evangelho da graça. Ele não tem preço, ele é de graça. Você só anuncia, você só fala daquilo que você está experimentando. E é dessa forma que a gente ganha pessoas. Há um tempo atrás, nós fizemos uma comunhão com alguns irmãos. Sim, a gente não está no porte de ser rico ainda. A gente está encostando na prosperidade. E a gente reuniu na casa dos irmãos, a gente foi fazer uma janta. Não tinha muita coisa para fazer janta, mas a gente fez com aquilo que a gente tinha. E eu gosto de cozinhar, os irmãos sabem disso. Eu sabe, João, hoje faz a comida, deu abrir a geladeira, tinha primeiro o vento do Pentecoste saiu da geladeira. Falei, uau! Eu falei, o que tem para nós fazermos de comida? Tem ovo? Uau, ovo! Falei assim, ovo de novo? Você já tinha comida em casa, achei que ia ter algo. O que mais? Tem creme de leite. Falei, vou fazer um estrogonofe de ovo então. E agora você fica pensando assim, Jonas, estrogonofe de ovo. Você na sua cabeça deve estar criando, que nojo. Meu Deus, um estrogonofe. Você já pensa aquela gema amarela misturada com creme de leite, você comendo aquilo. Eu fiz. Botei bastante sazon para quebrar o gosto, né? Porque assim, cozinheiro de verdade cozinha com sazon. Eu fiz aquele estrogonofe com todo o amor, né? Porque só tinha que ir lá para comer mesmo. Por isso que eu falei que a gente está chegando na prosperidade. A gente ainda, quando chegar nela, não vai ter mais estrogonofe de ovo, amém? E eu fiz aquele estrogonofe, os irmãos comeram, parecia que estavam comendo um estrogonofe de picanha, né? E eles falaram assim, meu Deus, que estrogonofe. Eu falei assim, vocês estão bem? A primeira coisa que eu pensei assim, vai dar uma dor de barriga em todo mundo aqui amanhã, todo mundo na UPA.
Mas depois os irmãos saíram falando para os outros: uau, o Jonas fez um estrogonofe de ovo assim, que ficou maravilhoso. É que o evangelho tem a ver com a forma a qual nós apresentamos ele. Mas Jonas, como que nós vamos apresentar isso? Através das nossas vidas. Quando você vive o evangelho, não é um peso para você, e não é um fardo para você fazer parte disso, está inserido nisso. Porque não basta você vir para cá e adorar o Senhor e ser tocado pela presença, mas quando você chegar na sua casa e falar: inferno, que inferno. Mas você não faz isso, amém? Porque você tem um bom testemunho. Você compartilha a essência de Cristo. Você apresenta bem aquilo que você come, que é a palavra de Deus. E é dessa forma que nós vamos crescer. Esses 4 leprosos, eles chegaram, eles desfrutaram do que tinha. Você está desfrutando hoje da palavra que tem. Às vezes não é assim a melhor, porque não é o pastor Juan, é claro. Eu sou aqui, hoje pode ser um estrogonofe de ovo, né? Então assim, simples, com aquilo que a gente tem. Mas a forma que você falar pode impactar as pessoas durante essa semana. Sabe, e esse é o momento que nós estamos. É um momento oportuno, aonde nós vamos estar saindo muitos boatos. Você que é das redes sociais, você sabe de uma grande crise se aproximando diante de nós, sobre o Brasil. E é um tempo oportuno de nós anunciarmos o evangelho, de nós não se calarmos, às vezes por causa da nossa vida financeira, por causa daquilo que nós estamos vivendo. Sério, você não pode se omitir a verdade. Você tem que falar aquilo que Jesus colocou no seu coração. Sabe, você vai ser um instrumento poderoso através disso. Sabe, Ele separou você para você proclamar o evangelho, anunciar, falar. E às vezes nós vemos uma geração que não consegue, que está diante às vezes de uma enfermidade na sua família, às vezes diante de pessoas que estão depressivas e não conseguem falar da salvação que é Jesus. E para muitas vezes é muito difícil, mas eu quero falar para você, é numa simples conversa. Às vezes você vai tomar um café com alguém, vai almoçar com alguém ou jantar com alguém, você pode falar de Jesus e largar o sal do evangelho na boca dela para dar sede. Sabe, nesse encontro nós vamos gerar isso nessas pessoas, sabe, essa vontade delas fazerem parte disso, porque elas foram separadas, assim como você foi, para anunciar as boas novas. E dessa forma nós vamos crescer, até que esse lugar vai se tornar pequeno para nós, aonde a sua vida vai ser um referencial, onde as pessoas vão olhar a sua família e falar assim: uau, eu quero ter uma família igual desse irmão, igual dessa pessoa. E ela vai te procurar e falar assim: o que tu tem de diferente? Você vai falar assim: ó, não, eu tenho isso, eu tenho Jesus. E vai anunciar para ela, ela vai converter às vezes na sua frente. Mas você não pode se omitir as verdades do evangelho. E às vezes viver as verdades do evangelho é você ter um bom testemunho, é você estar inserido nisso. Nisso o que, Jonas? Nessa obra a qual você foi separado para fazer parte. É congregar, é estar na célula, é ser edificado através da comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42 nos fala sobre isso. Tem como projetar para mim aí? Atos 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é bom, né? Quando a Bíblia, vou falar para você, essa é a primeira menção que aparece comunhão. No partir do pão e nas orações. Aqui a igreja vivia dessa forma. O evangelho era anunciado dessa forma. Onde os irmãos se reuniam, eles comiam junto, eles partiam o pão. O que significa o partir do pão? A ceia. Eles faziam memória de Cristo. Toda vez que eles se reuniam, eles falavam de Cristo. Você entende? O partir do pão representa falar de Cristo. Então toda vez que você faz uma comunhão, você tem que falar de quem? De Cristo. Porque às vezes você não vai fazer comunhão só com os irmãos, você vai estar lá e às vezes alguém não é da vida da igreja, você começa a falar da essência de Cristo, aquela pessoa vai ter as anteninhas, ela fala: ó, estão falando de Jesus? E ela começa a se aproximar, e de repente ela pergunta assim: como que eu faço para servir esse Jesus que você serve? E você vai explicar para ela. Você tem que vir no culto, está no curso, está na célula, está no discipulado, está na oração.
Não, não é tudo isso não, estou brincando. Para alguns é. Ela fala assim, tudo isso. E você fala assim, bem que podia ter um 8º dia para nós termos mais uma agenda da igreja. Porque isso é maravilhoso. Sério, desde que eu me converti, logo que eu converti, meus pais falaram assim, seu Paulo, pode morar na igreja. Pode pegar o seu colchão e ir lá. Porque eu passava mais tempo no prédio da igreja do que em casa. Hoje, eu moro no lado do prédio da igreja para não precisar gastar gasolina, porque eu passo mais tempo aqui do que em casa. Mas hoje eu tenho a certeza que isso tem mudado a minha vida. Eu quero falar para você, você que tem vivido isso também, junto com a sua casa, junto com a sua família, isso tem levado você a experimentar de coisas grandes no Senhor. Jonas, mas eu não estou vendo isso, cadê as coisas grandes? Acalma, o Senhor tem preparado coisas grandes para nós, os filhos dele. A promessa é que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. A palavra profética é que vai ter casa cheia. E eu quero falar para você, casa cheia de tudo que é bom. Nós vamos ter muitas pessoas, mas a nossa família vai desfrutar de prosperidade, recurso, abundância. Não nos faltará nada. Nós podemos até cruzar a crise do Brasil, mas nós, filhos, estamos guardados diante do Senhor. Porque eu e você fomos separados e o Senhor tem nos cuidado. Você não pode se calar. Quero falar para você mais uma vez, não se cale, anuncie. Se você tem pessoas que você conhece, que às vezes precisam de Jesus, sabe, essas semanas à frente são semanas de encontro. É a semana de você fazer visita, anunciar o Evangelho para elas. Sabe, às vezes você tem algum familiar que não é de Jesus ainda, sabe, marque uma visita com ele, liga para ele e fala, irmão, que ele quer ser seu irmão na verdade, se for seu tio, fala, ei tio, vou ir tomar um café com você, vou ir conversar um pouco com você, sabe, mas não deixe essas semanas que estão vindo pela frente de falar de Jesus para alguém, sabe, porque esse é o momento de você proclamar. Às vezes tem parentes teus que estão indo para o inferno e você não tem falado de Jesus, mas eu quero falar para você, esse é os dias de você falar. Às vezes os seus pais, os seus irmãos, os seus parentes nunca tiveram uma experiência com Jesus. Vai na casa deles essa semana, fala de Jesus. Mas Jonas, eles odeiam escutar. Vai de novo, peça para o Espírito te conduzir com palavras, dê liberdade para anunciar as boas novas, porque de repente você convida para o encontro, eles topam, e eles vêm para cá no final de semana e são mudados pela palavra de Deus, e eles nunca mais serão o mesmo. Mas você tem que decidir crer nisso, você tem que decidir viver nisso, amém? O segundo tópico que eu queria falar é, nós prestaremos contas diante de Deus se não pregarmos o Evangelho. Se formos fiel, teremos a recompensa, mas se formos negligentes, seremos punidos diante do Senhor. E é algo tão forte que fala a respeito disso, porque nós sabemos que nos últimos dias, a Bíblia relata que haverá uma grande colheita, onde os campos já estão brancos. Você queria que projetasse para mim, João capítulo 4, versículo 35. João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes que os campos, pois, estão branquejam para a ceifa. Sabe, esses ergam os olhos é como um grito. O Senhor está falando assim, ei, erga os seus olhos, filho, há uma grande colheita, os campos estão brancos. O Senhor está falando, ei, está no tempo de nós pregarmos o Evangelho como nunca antes. Nós não sabemos o momento, nem o dia, nem a hora que o Senhor vai vir nos buscar, mas eu e você, a missão que foi nos dada foi perseverar ganhando pessoas. A gente já foi apedrejado, fomos muitas vezes. A gente já foi caluniado muitas vezes, mas nós não vamos parar. Nós vamos continuar anunciando o Evangelho, custe o que nos custar. Eu quero falar para você, não tem nos saído muito caro ainda. Porque se você fazer uma retrospectiva de como era antes, como eles faziam para ministrar o Evangelho antes, como alguns países são hoje, os nossos irmãos lá no Coliseu, eles morriam completamente por não negar Jesus. Eles não se calavam diante dos leões, eles morriam com suas famílias adorando o Senhor. Eles eram testemunhos vivos. Você vai ver
nesses países perseguidos. Nossa pastora Luísa até esteve visitando algum deles, muitos deles na verdade, onde tinha que ter seguranças, porque o evangelho não pode ser ministrado igual é aqui no nosso hoje. Mas você vai ver, tem muitos pregando o evangelho ainda, muitos anunciando as boas novas, muitos falando que o Senhor vai vir nos buscar, muitos pregando a salvação. E às vezes nós, num lugar onde a gente não é preso por pregar o evangelho, onde a gente não é morto ainda por pregar o evangelho. Mas eu quero falar para você, vai chegar dias que isso vai acontecer nesse país. Jonas, você está profetizando algo? Não estou profetizando. É só você entrar nas redes sociais e ver isso. Você vê nesses carnaval o que eles fazem com a imagem de Jesus. Mas se nós falarmos algo contra isso, nós somos errados totalmente. Isso é porque o evangelho está indo numa decadência nesse mundo. Mas eu e você, nós não vamos deixar isso acabar. Nós estamos com o bastão na mão. E isso é a nossa responsabilidade como cristão, anunciar as boas novas. Se está sendo perseguição, nós vamos continuar. Se os seus familiares estão falando, nós vamos continuar. Porque o tempo é esse, o tempo oportuno para nós ministrarmos o evangelho. Amém? Você crê nisso? Você crê que você foi chamado para ministrar o evangelho? Porque os campos estão brancos, pessoas estão necessitando, às vezes, de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida. E às vezes você não fala, às vezes acaba passando batido diante de você. Sabe, por isso que nós temos que ser sensíveis ao Espírito. Nós temos que aprender a perceber o lugar onde nós estamos e as pessoas que estão diante de nós. Porque às vezes uma palavra que você fala pode mudar a vida dessas pessoas. Sabe, uma palavra. Sabe, se elas vão permanecer no nosso meio, às vezes não nos importa, porque isso tem a ver com o Senhor. Mas o nosso alvo é ministrar o evangelho, anunciar elas para que elas fiquem sabendo que há um caminho melhor, que há um caminho de modo excelente, que é viver o evangelho da graça. Sabe, nós temos que aprender a viver nisso. Nós temos que aprender a ser conduzidos dessa forma. Sabe, Deus nos deu esse encargo. Por isso que você faz parte dessa obra. Por isso que você faz parte dessa igreja que está em movimento. E mais uma vez eu quero falar para você, igreja não é uma pessoa sozinha. Igreja é uma comunidade toda. Por isso que nós somos a igreja do Senhor. Por isso que o Senhor está nos preparando para a volta dele. Eu quero falar para você, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe, mesmo que o inferno tente contra nós, mesmo que o diabo tenta contra as nossas famílias, contra os nossos negócios, ele não vai prosperar. Toda arma forjada contra nós, ela vai ser lançada por terra. Nós vamos crescer e avançar. Isso foi aquilo que Deus nos conduziu. Amém? Quero ler mais um pouco para os irmãos entenderem sobre isso. Queria que você, a projeção, ou você abrisse sua Bíblia. Não peço muito para abrir a Bíblia, porque os irmãos vão passar aqui. Mas você que gosta de anotar, abre a sua Bíblia aí. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 4, fala sobre a mulher samaritana que foi pegar água no poço. Você já deve ter escutado alguma vez essa passagem. Fala assim, no caminho, ela tinha de passar pela região da Samaria, e ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. A mulher respondeu, o Senhor é judeu, e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse, isto porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele daria a água da vida. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir esta água da vida?
Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água nunca mais terá sede, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornar uma fonte a jorrar. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei voltar aqui buscar água. Sabe, eu quero falar para você, sabe, Jesus, ele é a fonte a jorrar. Se nós continuarmos lendo, você vai ver que essa mulher foi a primeira que ministrou o evangelho naquela cidade. E a Bíblia relata que ela saiu, logo depois da conversa com Jesus, ela saiu desesperada, para chamar o povo para ir até Jesus. Sabe por que ela recebeu a água da vida naquele lugar. Ela recebeu algo que mudou a vida dela ali. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus liberou uma palavra de conhecimento a ela, sobre o casamento dela. É porque ela recebeu algo que moveu algo dentro dela. Sabe, foi a água da vida. E mais uma vez eu falo para você, como eu iniciei falando, eu e você, nós não somos um reservatório, nós somos uma fonte a jorrar. E você vai ver no livro de João, capítulo 7, versículo 37, fala que no dia da grande festa, Jesus se colocou de pé e falou assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, nós temos um rio que flui através de nós, que não é só para nós, é um rio. Não é um reservatório, não é algo que contém só para nós, para nossa casa, não, é para aqueles que estão no nosso derredor. Alguém aqui já foi num rio alguma vez? Você vai ver que num rio há uma dimensão de água, e você não consegue pegar aquela água toda para você. Eu morei muito tempo na beira do rio, lembro lá no Paquetá, fala que é a praia de Canoas, que é uma das praias mais importantes de Canoas, que é a praia do Paquetá. Muitos falam assim: Paquetá. Mas eu já vi você dar uns mergulhos lá já, algumas vezes. Quem bebeu daquela água sempre vai voltar lá, estou brincando. Mas as pessoas sempre falavam mal daquele lugar, porque dava enchente, porque é ruim de morar lá. Mas de repente chega o verão, janeiro, quase 50 graus em Canoas. Aquele lugar lotava de gente, porque eles iam para se banhar naquelas águas. E todos que iam lá, eles desfrutavam das águas. As pessoas, os animais, tudo desfrutavam daquelas águas. Porque aquela água era para todos, eles tinham contato com aquela água. Mas eu quero falar para você, as águas a qual eu estou falando para você, que é as águas de Jesus, você tem contato hoje. E muitas pessoas às vezes não têm contato a esse rio, mas quando eles chegarem diante de você, eles vão ter contato a esse rio. Sabe aonde você vai falar e você vai anunciar a água da vida, a água da vida eterna. Como assim, Jonas? Você vai chegar às vezes diante do sofrimento de uma pessoa, às vezes diante das pessoas que não aceitou Jesus. Você vai falar de Jesus para ela, ela vai aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e vai mudar o destino dela. Às vezes ela estava indo para o inferno, você falou, você mudou, você está levando ela a viver a vida eterna. O Orevando falou sobre salvação e sobre reino, são duas coisas bem distintas. Salvação é você crer em Jesus, o reino é você fazer as obras. Sabe, eu quero falar para você, eu e você fomos chamados para reinar, não apenas para ser salvo, mas eu e você fomos levantados para proclamar salvação nesses dias. Sabe como nós vamos fazer isso? Reinando. Quando nós reinamos em vida, nós anunciamos a salvação, porque a minha e a sua vida são imagem do reinado do Senhor, e as pessoas verão isso, as pessoas contemplarão isso. Por isso que cristão tem que ansiar em ter as coisas boas. Sério, ter a melhor casa, ter o melhor carro. O jovem que é solteiro, em ter a melhor esposa. Glória a Deus. E a menina que é solteira, ter o melhor esposo.
Sabe, Deus preparou as melhores coisas para nós nessa terra. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas não, para que tudo isso? É para você engrandecer o nome do Senhor. Sabe, às vezes eu paro na sinaleira com o meu carrinho lá. Eu não falei assim, eu não sou rico ainda, estou chegando na prosperidade. Agora até tem um Mercedes agora. Você fala assim: Jonas, tem um Mercedes, tem aquele classe A 160, sabe, redondinho assim. Mas é um Mercedes. Isso é o primeiro passo de eu ter uma Mercedes. Você pode falar amém? Você está rindo da minha Mercedes hoje. Quando chegar com o meu Mercedes aqui, você fala assim: uau, o Jonas está roubando. O mesmo Deus que me deu a Mercedes hoje, Ele vai me dar amanhã também. Porque eu vou engrandecer o nome do Senhor. Mas eu paro lá do meu Mercedes, às vezes na sinaleira, parece que tem um potranco dentro, fica assim, pisa na embreagem, parece que vai apagar. Daí para aquela Hilux do meu lado, que é, às vezes até um ímpio, está indo para o inferno. Eu falo assim: oh Deus, eu também quero, porque eu quero engrandecer o nome do Senhor. Mas as pessoas falam assim: não, para que tudo isso? Se você não quer, eu quero. Uma das formas de nós também alcançarmos pessoas vai ser assim. Deus vai nos dar as melhores coisas, para quando as pessoas vierem falar assim: mas por que tu tem esse carrão aí? Porque eu tenho um pai que cuida de mim. Ah, porque você tem uma casa, que tem uma piscina, que tem 2 andares. É, porque o meu pai, Ele cuida de mim. Jonas, por que tu tem uma empresa que é próspera? Porque eu tenho um pai que cuida de mim. Você quer conhecer o meu pai? Então vem cá que eu vou te levar a conhecer ele. Não é o rapaz de cabelo branco lá que é meu pai, não. Meu pai é o Pai Celestial a qual eu estou falando para você. Sabe, você tem que ansiar por isso. Porque compartilhar o Evangelho tem a ver com pregar o quê? As boas novas. Então está falando boas. Não é as ruins, é as boas. Tudo tem a ver com bom. Você tem que ansiar ter uma vida financeira boa. Por isso nós temos uma palavra que nós vamos trabalhar pouco e ganhar muito. E eu creio nisso. E eu estou crendo que Deus vai nos prosperar nesse nível, onde a gente vai ter para investir, mas a gente vai trabalhar pouco. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos colocar como cabeça, às vezes de empresa, às vezes Ele vai nos promover por causa da sabedoria dEle que está em nós. Às vezes você está lá no seu serviço, você está orando para ser promovido. Eu quero falar para você: acalma, que o Senhor vai te dar sabedoria para te promover. Sabe, essa é a forma também de nós anunciarmos o Evangelho. Uma outra forma de nós anunciarmos o Evangelho é não murmurar. Fala assim para o irmão que está ao seu lado assim: não murmura. Porque quem murmura tem a ver com coisa ruim. Murmuração tem a ver com coisa ruim. Não é o diabo. Coisa ruim eu falo assim, palavra negativa. Então não está ligado às boas novas. Aquele que é cristão, ele tem que anunciar as boas novas não murmurando. Tem que servir intensamente. E o pastor, ele conta a história do leão e da hiena aqui. Você já viu essa história? Você entende? Você não precisa ser hiena. Você tem que agradecer pelo aquilo que você tem. Se ainda você não foi promovido, você tem que falar: Senhor, obrigado por esse serviço que eu tenho hoje. Se às vezes a sua empresa não decolou da forma que você quer, você fala: Senhor, obrigado pela empresa que o Senhor me deu. Mas eu sei que eu vou ser reconhecido no Rio Grande do Sul com essa empresa a qual o Senhor me deu. Você tem que aprender a agradecer o Senhor. Porque você imagina, você é uma testemunha do Senhor. Não é testemunha de Jeová, você é testemunha do Senhor, Filho de Deus. Você tem um testemunho a zelar. Daí você levanta mal-humorado. Jonas, o que tem a ver quando levanta mal-humorado? Tudo. Porque você é uma influência. Você é um cristão vencedor. E ninguém está ligando se você está mal-humorado ou não. As pessoas que estão no seu derredor, elas não querem saber se está mal-humorado ou não. Elas querem saber a forma a qual você vai se portar. Porque elas conhecem que você é um cristão. E você levanta naquele dia. Sabe aquele dia? O Jonas já levantou assim? Algumas vezes, não muitas. Na verdade eu não gosto muito de ficar bravo. Eu tento me esquivar no máximo de ficar bravo. Eu comecei a ficar mais bravo depois que eu casei, não sei porquê. Mas assim, acho que é alguma coisa do acaso que tem. Depois que eu casei eu comecei a ficar mais bravo, levantar às vezes mais irritado. Mas eu estou falando: Deus, o Senhor remove isso de mim. Não o casamento, a raiva. Porque é bom estar casado, sabia?
Mas tem dias que a gente não levanta como eu levantava quando eu era solteiro. Ainda mais quando me empurro fora da cama. Eu fico irritado, falo, sério, quando eu era solteiro, eu falo pros irmãos, eu tinha uma cama gigante, de casal. Quando eu casei, parece que ela diminuiu. E agora minha esposa está grávida, parece que ela sumiu. Sério. Às vezes parece que eu estou dormindo só na fé, eu me sinto até magrinho assim, porque eu fico só num cantinho. E nesse dia eu acordo às vezes mal-humorado. Mas eu não compartilho isso com as pessoas que estão ao meu redor. Porque isso não está ligado a mim. Isso está ligado à minha carne. E eu não ando pela carne, eu ando pelo Espírito. Você tem que ser cristão que anda pelo Espírito e não pela carne. Porque você vai chegar lá no seu serviço e você tem, às vezes, os funcionários, você tem a sua equipe, você tem as pessoas que fazem parte lá no seu serviço, e elas não querem saber se você está mal-humorado ou você está de bem com a vida. Elas querem cuidar da sua vida. Sério. Porque quando você chega lá, Ney, às vezes, nervoso, irritado, a primeira coisa que vocês vão falar assim, ué, tu não é cristão? Cristão pode xingar? Cristão pode ficar mal-humorado? Fala para elas, pode, eu também sou filho. Então sim, mas é o fator que nós temos um testemunho. E a murmuração, se você for ver lá em Êxodo, aprisionou o povo no Egito por 40 anos. Eles murmuravam daquilo que ele tinha. Um cristão que foi chamado para pregar as boas novas, ele não murmura. Se está na tempestade, fala, Senhor, obrigado por isso. Se está às vezes no dia de bonança, fala, Senhor, obrigado por isso. Você tem que aprender a agradecer ao Senhor. Porque quando você agradece, as pessoas vão olhar, mas tem alguma coisa diferente nessa pessoa. É a essência de Cristo saindo sobre você. Sério, você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver que Jesus, poucas vezes ele ficou irado. Como assim, Jonas? Jesus ficou irado? Ele virou as mesas dos cambistas. Ele deu um tapa na mesa. Ei, que não é lugar de brique não. Vamos trazer para o dia de hoje. Que não é o marketplace do Facebook. Vai falar que você nunca foi lá pesquisar algo no marketplace do Facebook? Não, vamos ser mais antigo, LX então. Você já foi lá, né? Jesus ficou irado com aquilo que ele estava fazendo aquilo dentro da igreja, dentro do templo. Dentro da igreja parece que é dentro de nós, né? Dentro do templo. Jesus ficou brabo. Então assim, é uma das partes que você vai encontrar. Você vai ver, Jesus estava dormindo lá na tempestade, e os discípulos acordam ele e falam, ei Jesus, ele fala assim, ei, homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? É um símbolo que ele ficou brabo. Eu até brinquei com o pastor Juan, falei assim, viu, até Jesus gostava de dormir. Ele estava dormindo lá, e quando os discípulos acordaram ele falou assim, ei, me acordaram aqui, estava no meu sono. Jesus, o pastor falou no culto passado que quem dorme perde a vida, né? E é porque eu gosto de dormir muito. Daí eu li essa passagem para ele, falei, viu pastor, até Jesus gostava de dormir. Daí ele deu risada. Mas é verdade, a nossa vida é um testemunho, nós não podemos andar murmurando. Você tem que ser aquele que agradece. Se tem pouco, fala, Senhor, obrigado. Mas eu conheço gente que tem o suficiente para viver. E você pergunta, como que tá as coisas? Não, tá assim, não tá muito bem, né? Tá, tamo indo. Conheço um pescador bem antigo. Eu vi na beira do rio. Ele saía para pescar. Pescava a semana toda. Ele trazia quase todo o peixe que tinha no rio. Você podia chegar para ele perguntar assim, como que foi a pesca? Eu peguei um pouquinho só de peixe. Pegado quase 200 quilos de peixe numa pescaria. Daí na outra semana ele ia pescar de novo, pegava ali 20, 30 quilos de peixe e falava assim, hoje foi ruim. Mas quando ele pegava 300 quilos, ele falava, hoje foi ruim também. Você nunca via falar assim, não, obrigado Jesus por esse pouquinho foi muito. E quando ele pegava muito, obrigado Senhor, ele nunca falava isso. Mas um dia ele decidiu mudar a sua fala. Porque ele entendeu que ele era um testemunho vivo. Sabe, você tem que ser aquele que agradece o Senhor, mesmo se você está passando pela crise. Mesmo se você está passando pela tempestade. Isso é anunciar as boas novas. Quem é aquele que foi chamado para anunciar as boas novas? Ele não anda reclamando, resmungando por todos os lados. Sério, você não pode viver assim. Porque isso vai limitar você para você crescer.
Sabe, vai limitar para você crescer. Se às vezes não foi a sua melhor semana, fala: Senhor, obrigado por essa semana maravilhosa. Eu estou vivo aqui hoje. Sabe, nós esquecemos do valor da vida a qual nós temos. Eu estava vendo um vídeo que fala, uma entrevista de um podcast, o pessoal está fazendo uma entrevista, eles perguntam para o entrevistado, fala assim: se amanhã você acordasse com 10 mil na sua conta, qual que seria a sua alegria? Ele fala: não, eu ia acordar muito alegre, muito feliz. Se eu te desse 1 milhão para você não acordar amanhã, eu falava assim: não, eu não quero 1 milhão, porque a minha vida é mais importante que 1 milhão. E daí ele entendeu aquilo que o entrevistador queria falar para ele. Às vezes você acorda de manhã e o seu problema é pequeno, perto daquilo que você está passando. Você acaba esquecendo de engrandecer o Senhor e você começa a engrandecer o seu problema, falando que o seu problema vai parar você. Sabe, vou me encaminhar para o final, contando algo para você. Você está pensando assim: o que ele vai contar? Na verdade, é uma pergunta que você vai fazer na sua cela. Você que vai fazer parte da cela da quarta-feira, amém? Eu queria perguntar para você: qual que é o som do grito de uma formiga? Como assim, Jonas? Qual que é o som do grito de uma formiga? Alguém sabe? É porque você nunca parou para escutar uma formiga. Assim são os seus problemas na sua vida. Se você parar para prestar atenção nos seus problemas que você tem, você não vai avançar. Jonas, por que você está falando isso? Formiga grita? Eu quero falar para você, eu acho que ela grita. Alguém aqui já pisou numa formiga? Você nunca pisou numa formiga? E você imagina o seu pé, o meu pé é 44. É uma lancha. Imagina a formiga vendo a sola do seu pé chegando. Qual que é a reação dela? É um grito. Mas você não para e pega a formiga e fica tentando escutar ela. Sabe, o seu problema é do tamanho de uma formiga, filho. Mas se você ficar dando ouvidos e dando bola para essa formiga, você não vai chegar onde você quer, porque você vai ficar fixado naquilo. Jonas, o que tem a ver com pregar o Evangelho? Se a gente ficar prestando atenção nas pessoas a qual estão nos motivando, desmotivando nós, falando coisas a nosso respeito, nos caluniando, nos jogando pedra, eu quero falar para você: nós não vamos chegar na igreja de milhares. Mas se nós prosseguirmos para o alvo da soberana vocação de Deus, o alvo a qual Ele colocou no nosso coração, que é a edificação da igreja, nós vamos crescer. Nós vamos ter uma cela em cada rua dessa cidade. Mas eu quero falar para você: você não pode dar bola ao seu derredor. Você tem que andar com os seus olhos fitados em Jesus. Foi para isso que Ele chamou você. Você não pode parar e ficar prestando atenção em coisas inúteis que esse mundo oferece. Você foi chamado para proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas. Sabe, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe, o Senhor nos chamou para viver com base nisso. Sabe, viver um Evangelho onde vai gerar muita conversão. É quando você vive inserido em Jesus. E a única forma de você viver inserido em Jesus é fazendo parte da igreja, onde você foi separado para as pessoas olharem você e você ser uma imagem de Cristo. Sabe, esse lugar aqui não tem poder para salvar ninguém, mas a igreja tem. A igreja tem o poder para mudar a vida das pessoas. Como assim, Jonas? A igreja não é Jesus? É, porque quando a igreja se movimenta, Jesus se movimenta. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do Evangelho da graça. Mas quando você está inserido nele,
Quando você está inserido nele, você não é visto. Quem é visto é Ele. Sabe quando você vai ver Atos capítulo 7 até o capítulo 9, você vai ver a conversão de Saulo. Saulo, ele era um dos maiores perseguidores de cristão naquele tempo. Ele tinha uma carta que era liberado para ele matar os cristãos. Mas teve um dia que Jesus apareceu para ele, e Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo quem? A igreja, os do caminho. Algumas versões falam que Saulo perseguia os do caminho. Esses do caminho são os cristãos naquele tempo. Mas Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu tem me perseguido? Sabe, eu quero falar para você, se você nesses dias tem passado às vezes por perseguição de parentes, às vezes tem sido apedrejado por causa do Evangelho, às vezes tem sido humilhado por causa do Evangelho, eu quero falar para você: continue, porque Jesus vai cumprir a obra que Ele começou na sua vida. E se for preciso, Ele vai aparecer para essas pessoas. Mas não desanime. Você foi chamado para anunciar as boas novas. Se custar a sua vida, continue. Coloque os seus olhos totalmente nele, porque você só está aqui hoje porque alguém foi ousado em chegar para você e falar que você precisava de Jesus. Que alguém chegou a falar para você que você estava indo para o inferno, e hoje você está aqui. Sabe, eu queria encerrar esse momento orando por isso. Se nesses dias você quer ser alguém que quer compartilhar do Evangelho, mas você às vezes não se sente capacitado para isso, que às vezes você precisa de uma ousadia do Espírito, que às vezes você precisa de um empurrão de Jesus para remover a sua timidez, eu queria orar por você nessa noite. E eu queria declarar que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a ser um instrumento. Sabe, se você é uma dessas pessoas que está aqui, que precisa disso, precisa dessa ousadia do Espírito, para conseguir às vezes falar de Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você, porque às vezes a sua timidez, ela tranca você de ser um canal, e às vezes as pessoas que estão ao seu derredor, elas estão precisando e você não consegue, porque você fala assim: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas eu quero falar para você, às vezes um toque do Espírito na sua vida pode gerar uma conversão genuína em toda a sua casa. Sabe, teve um dia que a minha irmã e meu cunhado decidiram entregar a vida dela para Jesus. E quando eles chegaram na nossa família, foi como uma bomba do Espírito, pegou toda a minha casa, por causa de uma família só. Sabe, hoje o Espírito quer fazer isso com você. Às vezes tem pessoas ao seu derredor que precisam de um toque de Jesus igual você desfrutou, mas às vezes você não consegue falar, porque às vezes você acaba se limitando dentro de você, olhando para a sua capacitação. Eu quero falar para você, você não é capaz mesmo, mas aquele que habita em você, Ele te torna capaz de compartilhar o Evangelho das boas novas. Eu queria que você que respondeu esse apelo, fechasse seus olhos. Sabe, e a palavra de Deus fala que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e a graça do Senhor, ela é abundante nas nossas vidas. Eu quero orar sobre a sua vida. Eu vou declarar a ousadia do Espírito, e toda a timidez que você tem, às vezes todo o bloqueio que você tem de falar de Jesus, vai ser rompido hoje. E quando você ir para a sua casa, e durante essa semana você vai ser um instrumento, e de repente você vai se pegar falando de Jesus para as pessoas sem perceber. Senhor, eu quero declarar, ó Deus, nessa noite, ó Deus, sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um deles. Ó Deus, e o Senhor sabe, ó Deus,
que eles precisam, ó Deus, dessa ousadia, ó Deus, dessa intrepidez de falar do seu amor, de compartilhar, ó Deus, as boas novas. Por isso eu quero declarar, Deus, que o seu Espírito, ó Deus, capacita, ó Deus, cada um deles, ó Deus, a fluírem e serem conduzidos pelo Senhor. Eu declaro, Deus, que todo bloqueio espiritual que eles têm, ó Deus, de às vezes falarem e fluírem no Senhor, às vezes, Deus, aquilo que impede eles, um bloqueio na mente, pensamentos negativos, falando que eles não vão conseguir. Hoje eu quero declarar, Deus, o Senhor separou cada um deles para, ó Deus, desfrutarem, ó Deus, de uma onda de salvação através da vida de cada um deles. E eu quero declarar, Deus, que cada um deles verá isso, Deus, nos próximos dias, onde o seu Espírito vai conduzir eles a experimentarem, ó Deus, da graciosa, ó Deus, ministração do Evangelho. Eu declaro, Deus, capacita, ó Deus, cada um dos seus filhos a serem usados nesse tempo, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Você que está aqui na frente, fala assim: eu decido que a partir de hoje, eu não vou me calar diante do Evangelho. Fala assim: Senhor, a minha vida eu já entreguei ao Senhor, e o Senhor vai me conduzir às pessoas que precisam entregar a sua vida a Jesus. Fala assim: eu sou um canal do Evangelho da graça. Amém. Sabe, vá com essa convicção que a sua vida não é mais sua vida. Teve um dia que às vezes foi num encontro, ou numa célula, ou num culto igual esse, que você decidiu entregar a sua vida a Ele, e você pediu para Ele assumir o controle dela. E às vezes, depois desse dia, você vai começar a ver algumas coisas mudar dentro de você. Algo hoje virou dentro do seu coração. Numa simples oração, Deus vai te levar a ser um instrumento, porque você decidiu pedir àquele que pode fazer. Amém? Sabe, o Senhor nos separou para isso. Nós não podemos se calar, mesmo que às vezes nós temos receios de errar, mas nós não fomos escolhidos para alguém ver o nosso erro, porque teve alguém que já acertou no nosso lugar, e foi Jesus. E hoje nós temos que só decidir viver em base dele. Amém? Eu queria falar, deixar essa palavra ao seu coração. Sabe, nós estamos aí em semanas de encontro. Seja alguém que ministre as boas novas. Eu queria junto com você, queria que você colocasse a mão no seu coração. Sabe, você que está nos visitando pela primeira vez, sabe, fizesse essa oração hoje, sabe, de entrega. Jonas, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Amém. Sabe, chancela isso mais uma vez. Fala para Ele que a sua vida é totalmente dele. Eu queria que você repetisse comigo, falando assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Assuma o controle dela, porque eu sei que o Senhor vai me levar a viver a melhor vida. Eu tenho a certeza que a partir de hoje o Senhor vai me conduzir a viver a plena vontade do Senhor. Fala assim: eu sou quem vai pregar o Evangelho das boas novas nesse tempo. Fala assim: eu não vou me calar diante dos problemas, das circunstâncias, porque eu fui chamado para ser um instrumento nesse tempo. Fala assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Agora você vai profetizar falando assim: às vezes você está com toda a sua família aqui, vai se tornar mais difícil, mas se tiver alguém que não foi ganho da sua família, na verdade nós vamos orar por isso. Você vai pedir para o Espírito te levar essas pessoas nessa semana, ou na outra semana, ou o dia que você tiver disponibilidade. Mas você vai pedir para o Espírito te capacitar, para você ser um instrumento poderoso dentro da sua casa. Amém? Você pode orar comigo. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, ó Deus, a cada um que está aqui hoje, Deus, ó Deus, não tem às vezes todos os membros da sua família, Deus, entregues ao Senhor.
Ó Deus, eu quero declarar, ó Deus, que o Senhor possa conduzir eles, ó Deus, como um instrumento, ó Deus, da sua glória. Ó Deus, que o Senhor possa fazer nesses dias, levar eles a terem visita como os de anjos, aonde, ó Deus, nós veremos uma onda de salvação, de famílias completas, e porque, Deus, a palavra vai se cumprir, ó Deus, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, onde nós veremos os nossos pais, os nossos irmãos, tio, parentes, ó Deus, entregando a vida a Jesus. Eu te peço hoje, Deus, nos dá a oportunidade de vermos isso, ó Deus, antes desse encontro, ó Deus, para eles estarem aqui, ó Deus, e terem a sua vida mudada. Ó Deus, eu declaro hoje, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Sabe, creia nisso. Se você tem algum familiar que ainda não ouviu de Jesus, ou mesmo que ouviu e às vezes não aceitou muito bem, essa semana é a semana de você procurar Ele e falar mais uma vez de Jesus. Amém? Queria que você erguesse sua mão, eu queria te abençoar. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a maravilhosa comunhão do Espírito possa estar contigo. Sabe, eu quero profetizar que essa vai ser a melhor semana da sua vida, onde coisas sobrenaturais vão acontecer, onde portas vão se abrir, onde conexões vão acontecer. E creia que você foi chamado para pregar as boas novas. Amém? Estamos encerrados. Você que está em casa, quero abençoar a sua vida também. Lembre-se, compartilhe esse link com o maior número de pessoas, porque você foi chamado para isso, para compartilhar as boas novas do Evangelho. Amém?